Bom, a partir de agora, então, está valendo, estamos gravando aqui, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre essa questão de formação das rochas. Então, é a primeira parte do nosso livro 2 aí, então, gostaria de deixar claro que começa com esse material aí, e quando se fala em formação de rochas, está escrito lá, né, rochas, um aglomerado de um ou mais minerais. Então, quando a gente fala isso, é porque se você tem, né, em todos os materiais aqui na superfície, você tem os minerais. Esses minerais aí, né, formando o solo, formando essa quantidade grande de rochas que nós temos aí, tá? Esses minerais aí, eles podem, certo? Eles podem se aglomerar um material com o outro, e esse material aglomerado, né, quer dizer, materiais de químicas diferentes misturados ali, vão formar o que nós chamamos de rocha, certo? Agora, esses minerais, quando eles aparecem em grande quantidade, que pode ser explorado, né? Então, quando o mineral pode ser explorado comercialmente, a gente vai chamar de minério. Minério. Então, nós temos o quê? As rochas, que são aglomerados, né, são aglomerados de material, certo? Depois, você tem os minerais, né, que quando se aglomeram, formam as rochas. E aí você tem esses minerais, quando valem dinheiro, né, tipo assim, você encontra uma determinada uma rochazinha lá no chão, lá, alguma coisa, né, se for só aquela rocha, né, ela não vai ter um valor agregado grande, né, você não vai explorar isso em imensas quantidades, toneladas, tipo explorar minério de ferro. Mas quando esses minerais estão acumulados, você pode explorar esses materiais comercialmente. Então, se você puder explorar comercialmente, a gente vai chamar de minério. Por exemplo, o minério de ferro, né, o minério de bauxita, né, que vai dar origem ao alumínio, né? Então, esses minérios aí, eles estão muitas vezes concentrados assim, e o ser humano vai atrás dele, né, vai atrás desse minério para explorar e fazer algum produto que seja necessário para a nossa sobrevivência ou para o nosso conforto, ou mesmo para fazer alguma coisa que para nós seja supérfluo, entendeu? Seja uma coisa que a gente usa aí porque simplesmente tem condição de comprar, está sobrando dinheiro, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, a gente usa muito esses materiais aí, certo? O tempo todo. E isso começa desde lá os princípios, desde os primórdios da história, né? O ser humano pegando essas rochas, algum tipo de mineral lá, né, e usando para bater, para amassar a comida, para cortar, né, ou mesmo para atacar os animais, né, uma ponta de pedra, alguma coisa assim, certo? Para atacar os animais lá, para poder fazer desenvolver sua alimentação ali, certo? Então é o seguinte, para falar sobre essas rochas aqui, nós temos a divisão de tipos diferentes de rochas, né? Tipos diferentes de minerais. E esses tipos diferentes de minerais, a gente pode classificar esses tipos diferentes quanto à sua formação, certo? Então, como esses materiais foram formados, né? Então, cada tipo de rocha dessa aí, nós vamos ter uma formação diferente, né? Então, nós temos aí as rochas ígneas, né? As rochas sedimentares, as rochas metamórficas, então a gente vai ver como é que elas se formaram, tá certo? Então, isso aí, né, nós temos aí com detalhes no outro livro, nesse próximo livro, né? Mas ele, digamos, tem textos bastante longos e tal, vocês vão poder ver isso aí, estudar isso aí com qualidade, né? Ele vai chegar para nós antes da prova, então essa aí vai ser uma das matérias cobradas na prova, tá? Então, agora é o seguinte, lá tem uma quantidade grande de detalhes. Agora, quando nós vamos fazer provas, certo? Ou vamos fazer provas minhas ou provas do Enem, nós temos algumas linhas mais comuns de serem exploradas, certo? Linhas mais comuns. Então, a linha mais comum de ser explorada é essa que eu vou passar para vocês. Quanto à formação dessas rochas, né, nós vamos falar aí na formação básica aí essas três rochas aí, nesses três tipos. Primeira coisa delas, essas aí, rochas ígneas ou magmáticas. Então, quando se fala em ígnea, significa que vem da palavra ignição, né? Quer dizer, de fogo mesmo, de grande quantidade de calor. Ou magmáticas,
né? Então, quando se fala nessas rochas magmáticas aí, ou ígneas, significa que são aquelas rochas que são formadas a partir de vulcanismo. Vulcanismo, certo? Então, os vulcões, eles vão liberar o magma, né? Esse magma vai sair lá na superfície do vulcão e vai escorrer pelas laterais, né? E vai dar origem a novas rochas. Ou então, esse vulcão está cheio de magma até lá na boca, lá na cratera, lá em cima, certo? E aí o que acontece? Diminui a pressão do magma lá por baixo. Então, aquele magma que está dentro do vulcão, ele esquentou toda aquela terra ao redor, e aí esse magma vai demorar para esfriar, certo? Então, ele vai formar uma rocha diferente daquela rocha que formou, sendo resfriada rapidamente na saída do vulcão. Então, a gente vai ver essa diferença agora. Então, primeira coisa aí, rochas ígneas ou magmáticas significam que são rochas formadas por vulcanismo. Depois, intrusivas ou plutônicas, isso aí já é uma subdivisão. Então, intrusivas ou plutônicas, certo? São rochas que vão se formar dentro do vulcão. Dentro, né? Então, dentro do vulcão. Esse magma estava dentro do vulcão, ele perdeu pressão lá embaixo, né? E agora não tem mais o magma saindo. Então, esse magma não vai voltar para dentro, né? Para passar entre as placas tectônicas e descer novamente lá para o manto da Terra. Não vai fazer isso. Esse magma fica preso ali dentro do vulcão e, com o passar do tempo, né, como não está saindo lá para fora, assim, não está vindo mais magma nem nada, ele começa a esfriar. Agora, todos vocês, pelo menos uma vez na vida, eu tenho certeza que já viram alguma imagem na televisão aí do magma lá na boca do vulcão, e ele fica soltando umas bolhas, parece que ele está fervendo assim, ó, alguma coisa fervendo. Então, aquelas bolhas que estão saindo ali, certo? É uma quantidade grande de gás que está misturado no magma, e esse gás vai saindo ali aos poucos. Pode levar anos e anos para esse gás sair todo. Mas aí o que acontece? Quando o gás sai todo daquela mistura do vulcão, daquele magma, essas moléculas do magma, quando elas endurecerem, ou seja, quando aquele material, o vulcão inteiro esfriar, as moléculas vão estar muito mais próximas, sem bolhas, então vai formar um tipo de rocha que seja um tipo de rocha bastante resistente, entendeu? Uma rocha bastante dura. E depois nós temos aí as extrusivas, que são aquelas rochas formadas quando o magma sai fora do vulcão. O magma escorre, ele tem contato com o oxigênio. Então, esse magma vai esfriar muito mais depressa e as bolhas de ar que estão dentro desse magma vão ficar lá dentro. Então, quando a gente tenta quebrar essa rocha, ela vai ser muito mais frágil, porque ela é cheia de bolhas. Guardadas as devidas proporções, você vai imaginar que aquilo lá parece como esponja, né? Então, você tem micro furos ou espaços lá dentro, que são espaços de gases, né? Que eles ficaram, né, lá dentro, aqueles espaços, aqueles gases ali, porque a rocha esfriou muito rapidamente em contato com o oxigênio. Depois aqui tem rochas sedimentares, né? São detríticas orgânicas e químicas, e por último aí as rochas metamórficas, né? Então a gente vai ver aqui rochas ígneas ou magmáticas. São rochas formadas pelo esfriamento e solidificação de elementos endógenos, no caso o magma pastoso. Então, elementos né? Então, dentro do vulcão, certo? Esse material vai simplesmente esfriando, demora para esfriar. Nesta demora, o gás vai saindo, né? E esse gás saindo aí o tempo todo, né? Nós vamos ter então a formação de um material bastante duro, certo? São exemplos de rochas magmáticas aí: granito, basalto, diorito e andesito. Esse andesito aqui, essa última rocha aqui assim, ó, é uma rocha bem dura mesmo, extremamente dura, difícil de trabalhar com ela, certo? Então, lá naquela região da cidade de Machu Picchu, né, aqui na América do Sul nossa aqui, na região da cidade de Machu Picchu, tem algumas construções ali, certo, que são feitas a partir dessa rocha aí de andesito,
né? Ou então andesina, algumas pessoas pronunciam assim. Então, essa andesina é bastante dura mesmo, e uma característica interessante é que lá em Machu Picchu ela foi trabalhada, né, com extrema habilidade, polida como se fosse um vidro, assim, né? Tem um portal lá assim que tem 3 rochas, né, formadas assim 3 rochas e tal, e de um lado ele é polido assim, onde você passa a mão parece um vidro e você não consegue sentir a diferença da passagem de uma rocha para outra, de tanto que é bem encaixado. Então, isso aí é um mistério, porque essa rocha aí, hoje, para cortar uma rocha dessa, você vai ter que ter, né, um disco com pó de diamante para poder cortar de tão duro que é. Então, é uma característica interessante, a andesina, o andesito, é uma das rochas bastante duras que nós temos, e são chamadas de rochas magmáticas, né? São formadas dessa maneira aí, né? E quando fala aqui em basalto, né, basalto é também outro tipo de rocha. Depois, nós temos aí as rochas chamadas de sedimentares, né? Então já é uma divisão. Nós falamos de rochas ígneas ou magmáticas. Agora, rochas sedimentares. Sedimentares são o quê? São rochas feitas, né, formadas a partir de sedimentos, ou seja, de partes de outras rochas, certo? Partes de outras rochas que foram pressionadas umas contra as outras, e por causa do peso dessas rochas, por causa do peso delas, elas acabam colando uma com a outra, assim, certo? Elas vão colando umas com as outras assim e acabam formando uma nova rocha. Agora é o seguinte, né? Quando você tem essas rochas sedimentares e você tem aquele aglomerado ali de rochas prensadas uma com a outra assim, né? Em algumas delas você consegue separar uma rocha da outra, ou seja, não houve ali uma grande quantidade de calor e aquele material se derreteu todo, formou uma rocha nova, né? E essa formação é diferente, a gente ainda vai ver ela hoje. Agora, no caso das rochas sedimentares, nós temos o quê? Nas áreas de grandes elevações, né, nas áreas mais altas aqui do planeta, você tem lá a formação de rochas e ainda você tem rochas diferentes, né? Às vezes aquele material, né, aquele espaço foi erguido pelo movimento, né, das placas tectônicas e todo aquele material foi formado como se fosse uma serra ou uma montanha. Agora, essas localizações de maior elevação, na chuva, no vento e todo aquele material ali, né, do intemperismo, faz com que esses materiais desagreguem, né, e rolem morro abaixo, né, através do vento, através da força das águas, dos rios e tal. Então, simplificando, das partes mais altas descem muitos materiais, certo? Diferentes, rochas diferentes, tá certo? Areia, terra solta, todos esses materiais aí vão ser chamados de sedimentos. Agora, junto com esses sedimentos, descem também, né, com esses sedimentos que eu já falei que são minerais, descem também materiais orgânicos, certo? Pode ser ossos, restos de animais ali, assim, restos de plantas, né? Então, cascos, unhas, qualquer material desses animais desce também misturado com esses sedimentos. Então, o que acontece? Quando esse material vai descendo, lá embaixo, né, lá nas partes de planície, esse material vai se acumulando. Então, nós temos, para formar as rochas sedimentares, nós temos o processo que é a de fragmentação dessas rochas, né, tipo erosão. Nós temos o processo de condução desse material, né, de condução desse material, de movimentação desse material lá para as partes mais baixas, e depois nós temos a sedimentação, né, daí a palavra rochas sedimentares. A sedimentação é o quê? Esse material vai sendo acumulado um em cima do outro e o peso desse material vai fazer com que esse material comece a grudar um no outro, o peso vai colando esse material aí, certo? Então, vai dando origem às rochas chamadas de sedimentares. Está escrito aqui, esse tipo de rocha tem uma formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. Outros tipos de rochas, inclusive antigas rochas sedimentares, entendeu? Que foram parar lá naquela altitude toda lá por causa da movimentação do solo,
aquela área ficou mais elevada, então ela se fragmentou lá em cima e desceu. Rochas diferentes, inclusive as próprias rochas sedimentares, chegando na parte lá mais baixa, são prensadas com outros materiais e vão formando essas novas rochas. São exemplos de rochas sedimentares: areia, argila, salgema e calcário. Então, isso aqui são exemplos dessas rochas aí chamadas de sedimentares. Agora é o seguinte, essas rochas sedimentares aí, né, quando a gente coloca areia, argila, salgema, calcário, a gente está falando de rochas diferentes. A formação dessas rochas, né, vai dar a elas a característica de rochas sedimentares. Mas se você tiver em mãos essas rochas aí, vocês vão perceber que são materiais diferentes, tá certo? Então, são rochas diferentes, a origem dela, né, é uma formação sedimentar, tá? Então, às vezes, quando se fala em rochas sedimentares ou rochas magmáticas, alguns alunos acreditam que você tem praticamente 3 tipos de rocha no mundo, né? Ou é magmático, sedimentar, ou é metamórfico. Na verdade, isso aí é o processo de formação. Mas nesse processo de formação, fique bem claro, nesses 3 processos de formação, você forma rochas diferentes, tá? Coincide a maneira de serem formadas, mas as rochas são materiais diferentes. Aqui nós temos a areia, nessa areia aí de forma geral aí, certo? Então, fragmentação daquelas rochas das partes mais altas, né? Você vai ter lá o intemperismo desmanchando, né? Você vai ter o intemperismo desfazendo essas rochas aí, né? E esse intemperismo desfazendo as rochas faz com que elas desçam, né, esse material aí fragmentado bem pequenininho mesmo, você vai chamar de areia. O pessoal, inclusive está no nosso livro lá, o pessoal usa esse material aí muito em construção civil, né? Então usa muita areia, né? A argila, o sal, sal de mina, né, que o pessoal vai e escava lá e tira aquele sal lá, tem uma quantidade muito grande de utilidades para ele, né? E nós temos também o calcário, né? No livro lá, eu não estou entrando em detalhes, porque no livro lá tem uma tabela grandona lá, assim, para mostrar o que é que nós temos lá de uso desses materiais aí, certo? Calcário, e nós usamos para controlar o pH do solo, né? Que o pessoal joga calcário lá, o calcário a gente usa também para fazer cimento, né? Fazer um monte de materiais aí diferentes, tá certo? Então, agora é o seguinte, rochas metamórficas. Esse tipo de rocha aí tem sua origem na transformação de outras rochas, tá certo? Então, devido à pressão e à temperatura. São exemplos de rochas metamórficas. Gneiss, né, formada a partir do granito, ardósia, originados da argila, e mármore, né, que é de formação mais calcária. Então, rochas metamórficas. Eu quero que você guarde na cabeça a questão de metamorfose, tá certo? Então, você vai ter uma mudança, né, uma mudança nesses componentes químicos, você vai ter uma mudança na forma dela, né, morfo, né, metamórfica, né, morfo, que é a forma, vai mudar também a forma. Então, como é que isso acontece? Né, esse material, né, rochas metamórficas, elas vão ser formadas pela grande pressão de muitos materiais que ficam por cima, certo? Então, simplificando, o peso desse material que fica por cima ali, assim, certo? Tem uma tendência a fazer essas rochas colarem. Agora, se elas só colarem uma rocha na outra, seria uma rocha sedimentar. Mas aqui nós temos um outro elemento importante, nós temos um outro elemento aqui fundamental, certo? Que é o quê? A questão da temperatura. Olha aqui, estou fazendo aqui o risquinho aqui, a temperatura, né? Então, quando nós falamos em temperatura aqui, a importância aqui da temperatura é o seguinte: esses materiais aí, eles vão aquecer bastante, vão ter a sua estrutura amolecida, entendeu? Então, quando você tem uma pressão muito grande de uma rocha contra a outra, elas vão colar só por causa da pressão? Sim. Agora, se tem temperatura, aí é diferente. Essas rochas vão ficar moles e elas vão misturar o seu material, elas vão misturar o seu material físico ali, assim, certo? Então, derretidas, elas misturam uma com a outra. Aí, os componentes químicos vão ficar juntos na mesma rocha,
né, uma rocha tinha um componente químico e a outra tinha outro componente. Agora, quando elas derretem, elas vão formar uma coisa só, mistura os componentes, aí vai dar origem a uma rocha totalmente diferente. Daí as metamórficas, morfo, a forma, ela vai mudar a sua forma, ela vai mudar o componente químico. Você tem duas rochas que vão se derreter e a força da pressão vão fazer elas misturarem, aí origina alguma coisa muito diferente, muito nova, certo? Então, aqui nós temos aqui os exemplos, né, que o autor colocou aqui, né, no livro de vocês tem outros exemplos interessantes, né, mas isso aqui é bastante importante. Então, formação de rochas metamórficas, né, através da pressão, né, elas estão coladas umas nas outras ali, pressionadas, e com alta temperatura, né, então vai se formar alguma coisa nova. Agora, essa temperatura nova, digamos assim, né, esse material novo vai se formar como? Essa linha de temperatura é o seguinte: nós temos o núcleo da Terra extremamente quente, depois nós temos o manto, né, depois nós temos aqui as placas tectônicas e tal. Só que esse material aí você já estudou que isso aí é extremamente quente. Agora é o seguinte, aqui, né, na crosta terrestre, conforme o material que está acima da placa tectônica vai permitir que esse calor lá da placa tectônica chegue mais próximo ou chegue mais distante da superfície onde nós estamos, tá certo? Então, a nossa superfície aqui, ela vai estar nessa temperatura, né, que nós já nos acostumamos a trabalhar com ela, nós já sabemos as médias de temperaturas aqui, só que essas temperaturas mais quentes, assim, né, na parte mais baixa, às vezes, pelo material que nós temos aqui na Terra, aqui, certo? Nós temos a possibilidade dessa temperatura chegar, essa temperatura mais elevada, chegar mais próxima da superfície, né, conforme o material que foi formado, aquela crosta terrestre ali, aquele material que está ali abaixo aqui dos nossos pés, né, quase de maneira imediata aqui abaixo. Então, conforme for esse material, ele vai deixar com que essas temperaturas cheguem até Sérgio, próximas à superfície, nessas temperaturas maiores. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter algumas áreas do planeta, algumas áreas do nosso planeta, onde essa temperatura mais elevada chegue próximo da superfície. Por isso, explica que, em alguns lugares, o lençol freático, ou seja, aquela água que está correndo aqui debaixo dos nossos pés, lá no fundo da Terra, aquela água se aqueça, certo? Porque tem uma linha de temperatura muito forte ali perto dela. Então, essas águas se aquecem bastante lá no interior da Terra. E depois, quando elas minam com rios quentes, ou seja, sai uma mina d'água e a água está quente. Por quê? Porque ela passou perto de uma linha dessa de temperatura maior que está próxima da superfície. Então, quando mina aquelas águas quentes assim, né, às vezes o pessoal aproveita lá para fazer algum resort, alguma coisa nesse sentido, né? E algumas pessoas acreditam que nós temos aí a formação de um vulcão ali perto, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, é por causa dessas linhas altas de temperatura, faz com que essas águas aqueçam e acabam saindo, né, minando águas quentes em alguns lugares da Terra, né? Que no Brasil tem, outros países também tem, né? E nem por isso aquilo é uma formação vulcânica, né? Então, aí é o seguinte, nós temos então essas rochas metamórficas aqui, tá certo? Então, agora é o seguinte, deixa eu ver aqui depois, as rochas, falando sobre outros estudos aqui sobre rochas, aqui outras informações, né? Já falei, nós temos lá no nosso livro, mas acontece que aqui nós temos de maneira mais reduzida, talvez seja mais fácil você entender aqui dessa maneira. As mais antigas rochas são as do tipo de rochas ígneas ou magmáticas, que surgiram respectivamente na era pré-cambriana e paleozoica. Essas rochas são denominadas de rochas cristalinas, provenientes do seu aspecto da cristalização de minerais que as formaram. Então, a primeira coisa, quando falei as rochas mais antigas, são rochas chamadas de ígneas, né, metamórficas, aquele primeiro modelo que nós estudamos, né? Então, elas são as mais antigas, sabe por quê? Quando a nossa bolha de magma
né, que estava boiando, que estava flutuando no espaço, que vai dar origem futuramente ao que a gente vai chamar de planeta Terra, né, quando esse material começa a esfriar, nós vamos ter o quê? Né, o resfriamento da superfície, da crosta, né, ao redor, né, que vai formar aquela crosta ao redor aí de rochas bastante duras. Agora, o tempo todo, logo no começo do planeta, o tempo todo, essa fina crosta aí mais dura, ela quebrava, né, por causa da imensa pressão do planeta, né? É como se as placas tectônicas estivessem aqui na superfície onde nós estamos. Então, por causa dessa imensa pressão, essas rochas quebravam, né, as fraturavam e saía mais magma. Saía mais magma, formava grandes vulcões, fraturava de novo, saía mais magma. Então, as primeiras rochas, as primeiras formações de rochas tem que ser rocha formada a partir de magma, porque o planeta nosso foi formado a partir de magma, né? Então, aquela superfície começa a endurecer, trinca, sai mais magma, tá certo? Então, o que acontece? Ela vai acabar formando as primeiras rochas aí, né? Então, ígneas ou magmáticas, ou intrusivas ou extrusivas, nós já vimos essa parte aí. Depois, ao contrário das outras rochas sedimentares, são formações mais recentes, da era paleozoica e cenozoica. Essas são encontradas em aproximadamente 5% da superfície terrestre. Então, quando se fala em rochas sedimentares aí, né, pelo nome, por ser rocha sedimentar, nós vamos ver que ela é formada a partir de outros sedimentos, ou seja, de terra, né, que vem lá das superfícies mais altas. Terra é o quê? São antigas rochas que foram intemperizadas, que foram desmanchadas, que foram desfeitas ali, tá certo? Essa terra aí, né, nós vamos chamar de rocha-mãe fragmentada, né? Então ela desceu. Essa terra, outras rochas que desceram também das partes mais altas para formar sedimentares, essas rochas já deveriam existir. Então, as sedimentares são rochas mais novas. Ela é formada a partir de rochas mais antigas, né? Então, as rochas sedimentares são as mais recentes, formadas a partir de rochas mais antigas. Dessa forma, os minerais e as rochas compõem uma parcela primordial da litosfera, que corresponde ao conjunto de elementos sólidos que formam os continentes e ilhas. Então, aí, conjunto de elementos sólidos, né? Então, nós vamos ter uma quantidade de rochas formando os continentes, formando as ilhas aí, né? Nós vamos ter uma quantidade também de material fragmentado, ou seja, nem tudo foi pressionado e endurecido, graças a Deus, né? Nós temos aí as terras, as areias, né, que vão juntamente com a areia, no caso, formação do solo, né, que também é a nossa matéria do livro 2. Formação do solo, nós temos a areia, que é a rocha-mãe devidamente fragmentada, areia. Nós temos o material orgânico, humus, né, para formar o solo. Nós temos água para dar aquela umidade. E nesse solo também, né, que a gente ainda vai estudar com detalhes, nós temos ar, né, para poder as plantas respirarem, as raízes respirarem, tá certo? Então, nós vamos ter a formação dos solos, né? Então, essa formação dos solos aí com materiais sólidos, né, pedras misturadas, nós vamos ter areia, né, que é a rocha-mãe fragmentada. Na formação dos solos, nós vamos ter, então, água, humus e ar. Então, aí se forma um solo aí de qualidade, onde nós plantamos, é onde nós conseguimos aí a nossa sobrevivência, tá certo? Então, cada vez se planta, né, em maiores quantidades, né, cada vez se desmata mais aí para aproveitar esse solo disponível, enquanto algumas pessoas fazem um protesto simples, né, que devemos parar de derrubar as florestas, esse tipo de coisa assim, né? Muita gente com o pé mais no chão vai estudar o quê? Como aproveitar bem essas terras, né, para destruir as florestas o menos possível, mas leve em consideração o outro lado também, que é a necessidade de produzir alimentos para uma população do tamanho que nós temos hoje, tá certo? Então, aqui, aquela parte que eu falei, né, aquela parte que eu falei que das placas tectônicas, onde é que elas se fragmentam aqui, né, nós colocamos
essa figura aqui só por causa disso, basicamente. Então, as placas se fragmentam nesses espaços, mas antigamente, lá no começo da formação das rochas ígneas ou magmáticas, né, nós tínhamos o quê? Muito mais Sérgio, placas do que isso aqui. Muito mais placas do que isso, certo? Então, basicamente é o que eu queria passar para vocês hoje. Agora é o seguinte, falta aí uns poucos minutos aí dessa reunião, certo? Mas, de qualquer maneira, eu queria passar isso aqui para vocês. Agora eu vou sair aqui do Zoom e eu vou passar um exercício para vocês, tá certo? Para Sérgio, começar a responder agora e mande para mim as fotografias por volta de 6 horas da tarde. Pode falar. Júlia. eu lembro que você comentou com a gente uma vez que teve um vulcão muito tempo que entrou em erupção, o Krakatoa, e esses dias para trás entrou um na Indonésia. É o mesmo ou é outro que entrou em erupção na Indonésia? Eu vou dizer o seguinte, é o mesmo, mas não é. Vou explicar isso aí assim para ficar mais fácil. Existia até 1883 um vulcão que era chamado Krakatoa, certo? Então, o que acontece? Esse vulcão lá era uma ilha e nessa ilha tinha duas torres do vulcão, assim, duas crateras. O pessoal acreditava que naquela época, acreditavam que por ser grande demais, seriam dois vulcões, dois espaços diferentes. Lá embaixo, a câmara magmática seriam separadas. Então, seriam dois vulcões. Só que em 1883, a pressão lá por baixo, né, na câmara, foi tão grande, na verdade era uma câmara só, e a pressão foi tão grande que mesmo com duas torres, não deu para expelir o magma todo na pressão que ele veio lá de baixo. E aí o que acontece? Ele simplesmente explodiu a ilha toda, saiu tudo voando pelos ares, as duas torres de uma vez, com magma, tudo que tinha direito, né? Então, algumas rochas subiram e entraram em órbita. 5 segundos para entender isso. As rochas subiram e não voltaram. E aí o que acontece? Poluiu a região toda. Quem estava perto morreu, quem estava longe ficou surdo. O barulho da explosão reverberou no planeta. Dizem que por 4 dias, em algum lugar do mundo, você escutava aquele eco da explosão e a poeira desse vulcão se espalhou, né? Foi no Polo Norte e também no Polo Sul, dá para encontrar esse material lá. Aí depois a ilha virou só um risquinho assim lateral e no meio, onde é que era o vulcão, a água do oceano invadiu, acabou tudo. E depois lá embaixo, aquela falha da placa começou a soltar mais magma e foi formando ali de novo, lá na frente, uma pequena ilha, e foi crescendo, 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 mais erupções, juntou-se com a antiga ilha e continuou crescendo. Hoje, eles chamam lá, quem é da região, chama de Anak Krakatau, que significa filho do Krakatoa. O povo, né, jornalista, que fala tudo Krakatoa, porque se acostumou a falar assim, mas é o mesmo lugar. Eu estou falando Anak Krakatau porque eu estou falando assim, mais específico, como se a gente estivesse lá, tá certo? Agora é o seguinte, esse novo vulcão, ele tem uma torre só e é gigante, já está com 300 metros de altura, e o pessoal acredita que um dia ele pode realmente dar uma explosão tão forte como a de 1883. Né? Não nasce plantas ao redor, ele está sempre quente, escorre umas rochas lá de cima de vez em quando, né? De vez em quando, entre aspas, ele dá uma raspada na garganta, assim, solta alguma coisa lá em cima e voa pedra para todo lado. Então, ele está no mesmíssimo lugar, o povo chama de Krakatoa quem é mais jornalista, assim, então, mas ele tem um nome específico, que é o filho do Krakatoa, Anak E Krakatau. uma É explosão o mesmo dessas vulcão. altera alguma coisa no clima do mundo? Uma explosão dessas? Uma explosão dessa pode alterar, pode dar uma diferença. Assim, mesmo que seja uma diferença talvez temporária, mas pode dar uma diferença dessa, porque ele joga muito material particulado na atmosfera. E o tipo de cinza que ele joga, assim, certo? Ele pode fazer uma cobertura dos raios solares por alguns dias, por alguns meses, conforme seja o nível da explosão, certo? E aí, é claro, dá diferença na insolação, muda a questão, por exemplo, de calor e frio, né? Pode mudar a formação de nuvens, alguma coisa nesse sentido. Pode ser mais local ou pode ser planetário uma explosão dessa. Tá? Então, é possível, sim.
1883, talvez o maior barulho que já aconteceu no planeta Terra, né? Mais ou menos junto com aquele cometa lá que provavelmente iniciou a destruição dos dinossauros, tá certo? Provavelmente. Eu vou desligar aqui, depois eu vou falar, escrever um negócio lá no WhatsApp. Até mais para vocês. Fala.